Olá, seguidores da Rádio Cidade, para você leitor do jornal Alto Jacuí, está acontecendo em Ibirubá o Método CIS número 244 e a gente veio para cá conversar com a Letícia Campos Poiker, que é a embaixadora da FebraCIS aqui para a região, e entendermos o que está acontecendo aqui, Letícia. Tudo bem? Tudo bom, Andrei, tudo bom aos ouvintes. A gente está na edição 244 do Método CIS e pela primeira vez a comunidade de Ibirubá está recebendo esse treinamento, que hoje é considerado o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. São mais de 60 horas, a gente fica num formato de imersão e hoje é o quarto dia, o último dia desse treinamento por aqui. Letícia, quantas pessoas estão participando, quantas cidades envolvidas, e como foi estruturar essa turma toda? A gente já tem uma trajetória de quase 2 anos aí dentro da FebraCIS, promovendo o Método CIS em outras cidades, especialmente a cidade de Carazinho, onde por muitas edições eu estive à frente lá. E essa turma aqui está hoje com 80 pessoas, a gente tem nessa casa aí de 80 alunos, então uma turma muito boa, com um número interessante que proporciona uma qualidade nas interações. E toda a organização fluiu de uma maneira muito boa, muito tranquila, a comunidade abraçou, porque afinal de contas a gente já tem muitas pessoas da nossa comunidade que estiveram participando desse evento, sabem a magnitude e as transformações reais que a gente tem a partir dos conhecimentos que adquire aqui. Então toda a organização se deu de uma maneira tranquila, Tá certo, E os parabéns para você, Letícia, porque no fundo você conseguiu fazer um movimento para trazer uma edição do Método CIS para uma cidade que tem 20 mil habitantes, porque ele é um treinamento para cidades maiores e você, com um grande esforço, conseguiu isso, Queria que você falasse um pouquinho do que está vindo no coração agora. Sim, Andrei, o coração, ele está repleto de gratidão. É uma gratidão que transborda porque a gente entende que nada disso seria possível sem a abertura das pessoas para isso, Eu me sinto hoje como instrumento, me sinto como ramo, onde as pessoas estão buscando conhecimento, buscando padrões de vida melhores, buscando alta performance, buscando se desenvolver, e muito do que a gente aprende aqui é que sim, que tem coisas que a gente trata como normais, mas que são apenas comuns, Por exemplo, uma família disfuncional, muitas famílias hoje sofrem, não tem interação de qualidade, tem problemas de ordem diversas, e o quanto isso afeta todo o nosso desempenho, nossa alta performance, problemas profissionais, problemas de saúde, inúmeros problemas, que fazem com que as pessoas não consigam entregar a melhor versão que tem dentro de si. Então é muito do que o Método CIS nos estimula. E a minha sensação nesse momento é de gratidão, de dever cumprido, de a gente saber o esforço que é trazer isso para a comunidade, porque é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo entender que sim, que por alguma razão estou nessa jornada e que é possível a gente trazer isso para cá e realizar isso aqui. Então, é uma satisfação muito grande. O que você já ouviu? As pessoas vêm confidenciar com a Letícia, porque a Letícia é a embaixadora, é a pessoa que movimentou todo esse processo, e elas querem te dizer que tá bom ou que tomaram uma pancada muito forte e vão ter que mudar na vida em alguns aspectos. Então, dá para revelar, assim, o que você já escutou de todas essas pessoas? Sim. Andrei, uma das coisas mais relevantes, eu acho, o maior receio que eu ouço das pessoas, mas eu tenho medo de ir no Método CIS porque eu não gosto de me expor. O julgamento. O medo do julgamento é um dos medos que mais permeia hoje as relações dentro de uma sociedade. E aqui não há exposição nenhuma, exceto aquela que você queira, Mas vai haver uma exposição que é de você mesmo, contigo mesmo, porque você vai trazer a consciência, vai jogar luz sobre coisas que talvez são dores ou situações ou problemas que você de alguma maneira vinha guardando, A gente não, como eu digo sempre para as pessoas, eu não vou colocar nenhuma dor que não esteja aí. Só que o que vai acontecer é que o método ele vai jogar luz, mas não é só sobre isso. Ele vai conseguir fazer com que você ressignifique. Então não tem nada a ver com motivação, tem a ver com se transformar, entender, curar, resolver muitas questões. Mas hoje, a gente já entrou aí no 4º dia.
Como sempre dizem, né, o melhor sempre fica para o final. Então, nós vamos sair daqui às 7 horas da manhã do domingo, né? A gente começou às 10 e vai até às 7 da manhã do domingo. 10 do sábado e vai até às 7 do domingo, vai virar então. Exatamente. Então, tem muita coisa ainda por acontecer. Mas como você me perguntou, até esse momento, né, eu já recebi tantos abraços, feedback muito positivo, porque as pessoas começam a se descobrir dentro das suas potencialidades. Elas começam a ver, resgatar. Uma pessoa hoje me disse, olha, eu acho que se não tivesse aqui, talvez na semana que vem eu estaria divorciada. Né? São coisas desse sentido, começar a entender qual é a linguagem de amor. Outra pessoa me disse ontem, eu estava fazendo tudo errado com meu filho e eu não sabia. E a pessoa que mais eu amo, que mais eu quero ver desenvolvido na vida, e agora eu entendi que eu estava replicando padrões sem ter esse discernimento. Então, as coisas que a gente vai se dando conta, jogando luz, jogando consciência, sem falar, né, que a gente tem sim muito conhecimento que é cognitivo, que é ciência, mas depois ele vai te mostrar sobre a perspectiva da ciência, vai te fazer sentir sobre a perspectiva emocional, porque, por exemplo, o amor é um sentimento. Como é que tu vai explicar isso em palavras? Não existe como explicar isso. Então você vai ter a ciência, vai ter a ferramenta que vai te fazer sentir, você entender o que te trava, o que te potencializa, e é muito completo, né? Aqui dentro tem casais fazendo, tem pai e mãe, filho e mãe, dá para fazer em família? Dá para fazer em família, tem muitos casais, inclusive é muito significativo isso, porque você muda toda uma linguagem posterior dentro do teu lar, né? Tem irmãos fazendo, é possível sim fazer entre familiares e é uma bênção, né, para uma família, porque muda realmente um lar. A gente teria muita coisa para falar ainda do método CIS, mas o que a gente quer passar de informação e de mensagem nesse momento é que ele chegou em Iberubá, que ele está acessível, que ele pode transformar. E a Letícia dizia lá na rádio recentemente, ele vai dar uma nova identidade para a pessoa. O que significa eu ter uma nova identidade depois de completar 60 horas de treinamento? Andrei e ouvintes, né, eu acho que todos nós nascemos, né, e aqui eu quero pedir a licença para fazer um parênteses. O Cristo veio para dizer que a gente tem que ter vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? É felicidade. E o que a gente aprende no método CIS é isso, é um caminho que ele vai te colocar na verdade, na vida. Então o que a gente aprende aqui nos aproxima dessa identidade nossa sã e curada, da nossa melhor versão. Porque o mundo ele distorce muito o que é um padrão de família, o que é um padrão de relacionamento, né? Qual é uma conduta certa dentro de uma empresa, qual é uma conduta certa com outras pessoas. E existe um caminho que todos nós sabemos que é a verdade. Então tudo que a gente vê no método CIS, seja por ciência, seja por inteligência emocional, seja por neurociência, em algum momento também vai te aproximar daquele caminho que é a verdade. Então o que as pessoas podem esperar é isso. Elas se conectarem com a melhor versão que elas mesmas já têm dentro de si, mas que o mundo, por alguma maneira, com rótulos, com julgamento, foi de alguma maneira deturpando isso e tirando essa identidade. Então cada um vai sair daqui, amanhã de manhã, sabendo exatamente quem é e quais os valores que tem pela pessoa que é, e não pelo que faz ou pelo que tem, mas sim por quem é. Muitas vezes a gente recebe, né, das outras pessoas, você é isso, você é aquilo, né, você fez isso, então você é uma pessoa assim, e a gente acaba muitas vezes acreditando e absorvendo isso. E aqui a gente consegue entender que são rótulos colocados, né, mas que o verdadeiro eu, a identidade, ele vai buscar, ele vai conseguir resgatar isso. Então tá por aí mais ou menos a explicação, né? Exato. Esse cara aqui, o Paulo Vieira, a Camila, né, sua esposa. Camila e Júlia, né? E a Júlia, que é a filha do casal. São os principais, mas tem muito mais pessoas que participam, né? E que trazem conhecimento. Então, 60 horas preenchidas com muita dedicação. E Andrei, é importante falar, as pessoas perguntam, mas como assim o maior treinamento de inteligência emocional do mundo em Iberubá? Como está aqui, ó, maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Por quê? Porque nesse momento ele está simultaneamente sendo transmitido no mundo todo.
né? Então é isso que torna ele grandioso. Essa edição tem mais de quantas pessoas? Não tenho esse dado apurado, até foi passado aqui, mas eu não tenho agora de cabeça. 8 mil, 9 mil? Em torno disso, sempre é em torno disso. Que estão recebendo a mesma mensagem em tempo real. Aqui está sendo transmitido, tem ali 80 pessoas, em outras cidades tem mais, tem a versão hoje presencial em Florianópolis. Hoje é em Florianópolis e até aproveitando isso, eu quero fazer um adendo, né? O Método CIS, ele acontece de duas formas. Presencial, que é sempre num grande centro, que nesse caso agora está acontecendo em Florianópolis, e global, que é o que a gente chama esse transmitido em unidades ou em cidades espalhadas pelo mundo, em tempo real. Tudo que está acontecendo lá, está acontecendo aqui. A gente tem equipe preparada para isso. Mas eu quero aproveitar e fazer um adendo, porque esse movimento ele tem crescido muito no Rio Grande do Sul. A FebraCIS é uma empresa com mais de 27 anos, então não começou agora. Método CIS já estamos na edição 244, ninguém é cobaia de nada. Tudo isso aqui já foi amplamente testado, validado, gerando transformações para as pessoas. Mas o que eu quero compartilhar em primeira mão é que este ano, pela primeira vez, de 8 a 11 de outubro, nós vamos receber o Método CIS em Porto Alegre, na Fiergs. Pela primeira vez, o estado do Rio Grande do Sul vai receber a modalidade presencial. Vai receber esse trio aqui, todo o seu staff, né? E presencialmente, na Fiergs, né? Então já fica o convite. Quem ficou curioso, quem já entendeu que é o seu momento, quem quer saber mais, nós vamos ter Método CIS presencial na Fiergs, em Porto Alegre, em outubro. Para finalizar, é só a Letícia que trabalha aqui hoje? Aí em Birubá. Quem está por trás aí, dá para... Não, nós temos várias pessoas envolvidas a nível de estado, né? Mas a Vânia e o Fabrício Tomé são os diretores hoje da unidade. Provavelmente ainda a nossa comunidade também vai receber alguma palestra, mais contatos, né, da FebraCIS. Mas muitas pessoas estão envolvidas direto e indiretamente com a FebraCIS. No staff aqui? No staff, nós temos pessoas de várias ordens aqui, né? São pessoas da nossa comunidade que já fizeram o Método CIS, né? Até a própria Michele, tem a Andréia, tem o Luiz, tem o Pereira, né? O Luiz Antônio Artman. Não quero esquecer de ninguém agora aqui, a Josi da capital, quem mais me ajuda? O Márcio, o Casimiro, a Eliane. Então são pessoas da nossa comunidade que abriram mão das suas vidas, dos seus negócios para estar aqui. Ajudando. Valeu. Muito obrigado para você que nos acompanhou. A gente vai seguir falando mais e contando algumas histórias aqui do Método CIS.